Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A pedidos, eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre como que eu uso o meu caderno, o meu bullet journal na prática para inspirar vocês a terem mais foco, mais concentração e como que utiliza essa ferramenta para esse fim. E não só isso, como também é uma ferramenta de inspiração, de memória, né? De trazer uma memória, de trazer essa biografia viva para sua vida. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Luana, eu sou psicóloga e eu trabalho com pessoas com neurodiversidade já há alguns anos, não só como psicoterapeuta, mas também pelo método Padovan de reorganização neurofuncional, que em outra oportunidade eu falo mais sobre isso, tá? Então, pra gente começar, eu queria primeiro falar que esse vídeo aqui, ele não tem intenção de te ensinar como usar e de trazer um engessamento mesmo para um processo. É muito mais para uma inspiração. Então, vendo o meu processo, você pode muito ter uma inspiração mesmo para o seu dia a dia, para como que você pode utilizar esse caderno para a sua realidade, tá bom? Então, é muito importante quando você for utilizar um caderno para esse fim, para registrar e para planejar e para organizar a sua vida como um todo, você definir qual que é o propósito disso, né? E qual que é o foco que você vai dar. Vocês vão ver que no meu caderno eu tive assim uma intenção no primeiro semestre para fazer um determinado processo e no segundo semestre eu já tive um outro processo. Assim, e o caderno foram esses dois cadernos que eu utilizei ao longo do ano todo, e esse foi o do primeiro semestre e esse foi o do segundo semestre. E eu ao longo do ano fui mudando um pouquinho o meu foco e o meu propósito para a utilização desses cadernos. Vou mostrar bastante aqui para vocês, vou abrir o caderno, eu selecionei aqui várias páginas pra gente mostrar, eu espero de verdade que esse vídeo seja uma boa referência para vocês, tá? Importante você entender que o uso do caderno, ele é para adaptar a sua realidade. Então, eu acho que o que eu mais gosto de utilizar o Bullet Journal é por ser muito personalizável, sabe? Então eu realmente vou adaptando pela minha necessidade de cada momento. Eu não tenho uma coisa engessada para utilizar ele, tá? E é muito importante a gente não focar no resultado final do processo, mas sim no processo em si. Então, muitas vezes o caderno vai ficar feio, vai ficar estranho, não vai ficar bonito. Tem dias que vai ficar mais, você vai estar mais inspirada a desenhar, a colocar uma figura ou colocar um adesivo, enfim. Você pode ficar mais inspirada, mas tem vezes que não. E você pode ser uma pessoa mais minimalista, você pode ser uma pessoa que gosta de trazer. Então, o objetivo do caderno é trazer muito mais uma inspiração para o seu dia a dia, para ser motivador, para ser gostoso de ser utilizado, tá? Então não se apegue no meu jeito de fazer, mas olhe esse forma de fazer como uma inspiração. Pega papel e caneta e anota algumas coisas que pode ser que ao longo enquanto eu estiver mostrando, você pode se sentir mais inspirada e pode ter insights mesmo para você utilizar no seu próprio processo, tá bom? Então vamos começar. O primeiro caderno que eu utilizei foi esse aqui. Ele é um caderno desses tipo Moleskine, né? E tem esse elásticozinho assim. Eu gosto desse tipo de caderno. E ele é pautado. Não, ele não é pautado. É uma coisa bem importante, assim. Eu não gosto de utilizar cadernos pautados porque eu acho que eles engessam ainda mais o seu processo de criação. Então, esse caderno que eu utilizei, ele é pontilhado, tá? E eu comecei a usar ele em 2022, né? No início de 2022. Então, eu sempre gosto de fazer uma capinha e aí eu dou uma pesquisada. Gosto de fazer isso no início do caderno, porque normalmente é uma época que eu tô de férias, então eu faço uns desenhos e tal. Não se apegue a isso, tá? Eu geralmente faço isso na copia e cola. Eu pego algum desenho que eu vejo por aí e aí eu copio à mão. Então, é uma habilidadezinha que eu tenho, mas você não precisa fazer dessa forma. Na primeira página, eu coloquei aqui o meu planejamento do ano, né? Então eu coloquei várias coisinhas aqui ao longo
que foi o meu planejamento. Então, tem o meu lema do ano, as minhas metas, né? As minhas 5 prioridades pro ano, enfim. A minha área de foco, por que eu escolhi essa área de foco. Coloquei aqui um pouquinho também sobre a minha idade, né? Que ano passado eu tava com 33 anos. E aí eu falei um pouquinho sobre o que significa se dar essa idade a partir do ponto de vista da antroposofia. Então, eu coloquei tudo isso aqui nessa primeira página, tá? Então, você vê assim, esse layout eu peguei de inspiração lá no Pinterest e aí eu fui fazendo aqui, tá bom? E aí eu faço várias coisinhas legais, assim. Tem essa página que eu achei bem legal também, e aí se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso, que eu fiz a minha roda da vida, e aí eu tava num momento assim meio difícil, assim, mas assim, eu fiz a minha roda da vida e fiz a roda da vida dos meus 2 filhos. E aí eu achei bem legal fazer isso aqui. Foi uma roda que eu criei, essa roda das crianças, e eu já inclusive postei ela aqui no canal, no meu perfil, vocês podem procurar, mas é uma forma de utilizar também um caderno, assim, de colocar suas rodas da vida, de fazer reflexões ao longo do ano, então é uma boa inspiração também para vocês, tá? Outra coisa, aí a gente pode usar, né, tanto para planejamento da semana, planejamento do ano, enfim, e planejamento de coisas específicas. Eu marquei essa página aqui, que foi um dia que eu tava indo viajar, né, então eu fiz um planejamento da viagem, né, então o que eu tinha que resolver, coisas que eu tinha que resolver antes da viagem. Então eu fui colocando aqui, uma lista de coisas que eu tinha que fazer antes da viagem. Então é uma forma de utilizar bastante o caderno, tá? Todos os inícios de mês eu faço uma paginazinha, então eu coloco um mood, que é para acompanhar as minhas emoções ao longo do mês. Isso aqui para mim é muito importante, eu gosto muito de ter esse registro. Pra mim faz muito sentido. Por quê? Porque ao longo do ano eu vou analisando muito como que tá o meu ciclo menstrual, o meu nível de energia ao longo do ano, os meses que eu fico mais cansada, que eu fico menos cansada, ou que eu fico mais estressada. Então tudo isso esse acompanhamento aqui, que pra mim é visual e isso aqui pra mim é muito importante, sai um pouquinho do linear. Me ajuda muito a ter esse processo de foco. Então, todos os meses eu coloco essa página. Isso eu já tô fazendo desde que eu comecei a usar o Bullet Journal e pra mim funciona muito bem, porque realmente fica um registro de como que eu tô me sentindo em cada momento. E o mais legal é quando vai somando os anos e eu vou vendo como que, observando alguns padrões, né? Tanto no meu mês quanto no meu ano, né? Então, algumas sazonalidades mesmo, momentos do ano que eu tô me sentindo de um jeito diferente, enfim. E aí isso me ajuda a tomar decisões mesmo ao longo do ano com relação às minhas emoções, tá? Então, isso eu acho que é uma boa ideia para vocês. Outra coisa, e aí do lado eu tenho aqui um registro do ano. Isso aqui eu utilizo muito mais como um registro mesmo de coisas que eu estou fazendo do que como uma organização de compromissos e de agenda, tá? Eu não utilizo esse calendáriozinho aqui em forma de lista como agenda, tá bom? Eu utilizo como um registro. Então, às vezes eu coloco sim coisas, por exemplo, eu sempre gosto de colocar os aniversários aqui, porque daí fica visual e eu gosto de sempre ter os aniversários visíveis, tanto na minha agenda do Google, eu tenho lá também, mas aqui eu gosto de colocar. Então, isso é um jeito que eu acho que é bem importante de usar. E aí eu gosto de fazer algumas anotações, assim, de planejamentos, de reflexões ao longo do ano, eu vou fazendo aqui. Depois eu organizo isso em alguma outra ferramenta digital. Então, por exemplo, aqui eu fiz o meu exercício do mínimo viável diário. O mínimo viável diário é um exercício que a gente utiliza lá no Método Vida Organizada, da Thaís Godinho, tá? E eu faço essa revisão de tempos em tempos e eu fiz aqui um desenho, né? Um esboço de qual que era o meu mínimo viável naquele momento. Eu tava lá em março de 2022, né? E aí depois eu passo isso aqui para uma outra ferramenta digital para ficar de referência para eu estar olhando sempre. Mas eu gosto de estar rabiscando isso no papel, me traz um pouco mais de significado mesmo, tá? Agora, assim, em relação à rotina, ao dia a dia, como que eu utilizo o Bullet Journal, né? Naquele momento eu estava utilizando da seguinte forma.
Eu fazia a página inicial do mês, né? Então, como você vê, aquele lá foi de fevereiro, aqui eu fiz de março. Então, isso aqui eu gosto de fazer. Tipo assim, eu pego um final de semana, antes de começar o mês novo, e aí eu vou olhando assim, eu quero que o layout desse mês seja dessa forma. Muitas vezes eu faço isso baseado na estação do ano que a gente tá, ou numa época, no mês que a gente tá, então de alguma coisa que vai acontecer naquele mês específico. Se tiver, por exemplo, Natal, enfim, eu gosto de fazer dessa forma, tá? E aí eu vou dando uma pesquisada lá no Pinterest, assim, eu tenho uma página de referência, e aí eu gosto de brincar com isso. Isso é uma coisa minha. Eu gosto disso porque pra mim me traz alegria no dia a dia de ver a minha página desse jeito, tá? Então, no início do mês eu faço isso, é um momento, assim, de mim comigo mesma, sabe? E aí é uma conversa que eu tenho comigo mesma, é uma sessão de terapia pra mim, eu fazer esse trabalho no início do mês. E é como se, assim, abrir uma página nova, sabe? Abrir uma nova coleção. E aí eu faço algumas páginas específicas. Eu posso estar fazendo uma página de hábitos, né? Aqui eu fiz, uma página de hábitos. Não gosto, eu confesso que eu me frustro mais do que eu fico feliz. Então, assim, é uma coisa que eu já fiz por um tempo. Não funcionou muito bem pra mim, eu não gosto muito de ficar registrando os meus hábitos. Eu acho que faz muito mais sentido eu ficar registrando o meu nível de energia ao longo dos dias. Pra mim tem muito mais recurso para eu trabalhar depois do que se eu ficar registrando para saber se eu fiz ou não atividade física naquele dia, sabe? Eu acho que não faz muito sentido para mim. E eu faço assim algumas outras páginas, por exemplo, essa aqui eu fiz uma página de gratidão. E aí, ao longo das semanas, eu gosto muito de utilizar o bullet para fazer. E aí, aqui nesse momento, eu ainda estava fazendo, as Big Rocks do mês. Então, eu colocava aqui os projetos que estavam mais, que eu estava trabalhando naquele mês. Então, é uma forma que eu gosto muito de trabalhar, mas eu gosto mais de usar o bullet para me ajudar na semana. Então, eu vou colocando... Deixa eu só abrir aqui de novo. Então, eu gosto no início da semana, depois que eu faço o meu planejamento da semana, eu venho aqui e aí eu olho minha lista de projetos e eu vou definindo tarefas dos projetos aqui. Isso é uma coisa que funcionou por muito tempo, sempre gostei muito de fazer, já mostrei isso em algumas aulas que eu dei, assim, eu acho que é uma forma que funciona bem. Então eu pego lá a minha lista de projetos e vou definindo uma ação para cada uma das áreas, para cada um dos projetos, aqui no meu caderno, e ao longo da semana eu vou acompanhando por aqui as minhas tarefas. Tá? Então é um jeito de fazer. Eu posso estar colocando aqui também as ações pontuais relacionadas a alguma área específica da minha vida, tá? Então vou mostrar aqui essa página para poder vocês verem como é que isso funciona na prática. Eu coloco aqui a semana que a gente tá, então aqui no caso da semana 13, os dias, né, que vai do dia 28 de março até o dia 3 de abril. Então, coloquei aqui em cima. O foco da semana, você vê, bem simples, assim. Eu gosto muito de usar cores. Eu acho que, assim, usando tanto marca-texto, canetas coloridas gosto muito de usar lápis de cor, me ajuda muito a trazer um pouquinho de cor e trazer um pouquinho de graça pro caderno, sem precisar ficar pensando muito em coisas muito bonitinhas, em desenhos, enfim. Então, é uma forma de tá deixando o seu caderno decorado, utilizando muito lápis de cor. Tem até uma página que eu vou mostrar aqui para vocês, mostrando bem isso na prática. Mas, enfim, e aí aqui eu dividi, né, então aqui no caso tem a clínica, né, a minha clínica, a minha vida pessoal e o vida organizada. Então eu coloco aqui 3 macro áreas que eu trabalho muito, né, então, e nesse momento fazia sentido eu dividir nessas 3. Tem vezes que eu divido estudos também, coloco aqui, enfim, e aí eu vou colocando aqui as tarefas relacionadas aos projetos e tarefas avulsas para eu fazer naquela semana. Isso me ajuda muito a ter foco, porque muitas vezes, e é uma coisa que muitas pessoas perguntam, esse mundo velho de tarefas que a gente tem e que fica difícil você conseguir escolher e decidir naquele tanto de tarefas. Quando você tem uma lista reduzida, então que você vai atualizando semana a semana, você consegue ter muito mais concentração. E aí, ao longo dos dias, você vai definindo qual que é a tarefa que você vai utilizar.
e nos registros do dia você pode fazer esse planejamento. Então, deixa eu ver aqui uma página que eu fiz isso num dia assim específico. Aqui, ó, por exemplo. Aí você vai, em todos os dias eu coloco um dia, o nome do dia e a dia da semana, né? Como o Ryder Carroll indica no seu livro. E eu vou colocando aqui as tarefas. As tarefas que eu fiz, eu vou marcando com um xizinho. As tarefas que eu não fiz, ou que vai ficar para um outro dia, eu marco com aquela setinha para frente, que ela significa que ela foi reagendada para o dia seguinte. Me ajuda muito, eu acho que é um jeito, quando a tarefa não faz mais sentido eu risco, simplesmente, tá? Às vezes acontece de eu riscar ao longo da semana. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, tem umas aqui que, ó, trabalhando com foco, sabe? Da semana. Eu não mostrei naquela outra página que eu ia mostrar. Eu coloco aqui, então, além das tarefas, eu coloco o foco da semana. Tá? Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, eu tenho o dia, a semana em questão, o foco da semana e aqui embaixo as tarefas relacionadas aos projetos e tarefas avulsas para cada, categorizando para cada área de trabalho que eu tenho, tá? O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Enfim, aí eu vou fazendo, ó, por exemplo, aqui tava chegando no final do semestre, daí eu fui fazendo a revisão do semestre, fiz alguns exercícios de revisão do semestre, eu fiz aqui, eu adoro rabiscar isso no semestre. Outros exercícios, tipo, minha vida ideal daqui 10 anos, eu coloquei aqui. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, meus filhos adoram me dar desenho, e eles gostam de fazer esses desenhos em papéis pequenos. E aí eu colo aqui, eu acho que é uma boa forma de eu estar utilizando e decorando o meu caderno também, tá? Então, esse foi o primeiro semestre. Eu estava utilizando basicamente desta forma. No segundo semestre, isso já mudou um pouquinho, tá bom? Então, no segundo semestre, eu fiz assim, eu fiz ao longo do semestre, do primeiro semestre, eu fiz alguns cursos, algumas coisas relacionadas à antroposofia, e aí eu quis trazer alguns materiais de referência que eu tinha pra cá, e pra eu poder estar sempre olhando, porque eu utilizo muito alguns recursos que tem aqui nos meus atendimentos. Então eu coloquei aqui no início do meu bullet journal esse material de referência. Então eu coloquei assim, aqui a biografia, né? Então é a linha biográfica que a gente tem, então ao longo de toda a vida, né? Então eu fiz os desenhinhos e tal. Então isso aqui foi uma coisa que pra mim foi um estudo fazer e ficou de referência ao longo do semestre todo pra eu estar olhando como que eu ia quando eu precisava, né, desse material. E também coloquei alguns materiais aqui que foram coisas que eu aprendi mesmo nas minhas aulas. Então fica a dica aí, se você tiver alguma coisa que você precisa estar sempre revisitando, sempre olhando, pode ser que você goste de fazer dessa forma. Então você pode colocar isso no início do seu caderno para ficar sempre com você, sempre à mão. É muito fácil de você poder acessar esse material. Então é uma ideia. E aí, isso aqui é uma coisa que eu ia falar, ó, tá vendo? Eu não fiz nada demais aqui. Eu só escrevi mais ou menos aquilo que eu fiz lá no primeiro semestre, né? Então, de algumas coisas que eu queria estar sempre olhando também, como material de referência pro semestre, a minha missão pessoal, os meus valores, o meu lema do ano, a minha área de foco, as minhas prioridades, né, prioridades de cada área, as minhas 5 prioridades do ano. Então eu coloquei tudo aqui também para poder ficar sempre de olho, porque isso aqui é um material que eu gosto muito de ter sempre à mão, tá? E aí, ó, tá vendo? Eu não fiz muita coisa, eu só colori. Eu só fiz com... Isso aqui é lápis de cor, sabe? Então é uma forma de você fazer a decoração sem precisar ficar pensando muito. Aqui também, ó, eu fiz o meu desenho do dia ideal, só colorindo, sabe? Então, só lápis de cor, mais nada. Fica tão bonitinho e aí é uma forma de você estar trazendo o seu dia a dia com mais alegria, com mais cores, né? E aí, mais uma vez, eu faço, né? Então, aqui, a semana, o foco da semana e as tarefas para a semana, tá? Então, esse aqui é uma estrutura que eu utilizei por um bom tempo. Ao longo desse semestre aqui, vocês vão ver que eu vou mudar essa estrutura um pouquinho, que aí é uma outra forma de estar utilizando, que aí vocês pode inspirar vocês também.
Uma outra coisa, assim, que eu faço muito é alguns exercícios antroposóficos. Então, se você tem alguma meditação que você está fazendo ao longo da semana ou daquele mês, alguma coisa, alguma memorização de um poema, por exemplo, que você quer fazer, não sei, assim, alguma coisa que você precisa estar acessando toda semana, eu recomendo você colocar isso aqui. Então aqui, ó, por exemplo, eu fiz a oração de Micael, que eu tava na época da quaresma de Micael, que é o arcanjo, né? E dentro da antroposofia a gente tem alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode estar fazendo nessa época do ano, né? Então, que é ali em setembro. E aí eu coloquei aqui a oração de Micael para poder ler, né? E aí tem assim uma parte que eu leio de manhã e uma parte que eu leio ao anoitecer. Isso aqui ajuda muito a você manter um exercício que você está se propondo a fazer, né? Não só esse, como vários outros eu fui fazendo isso ao longo do ano. Aí aqui, ó, lá em setembro, eu mudei um pouquinho a forma como eu estava usando. Eu comecei a utilizar a minha lista de tarefas muito mais no digital, numa outra ferramenta digital. E aí eu parei de ficar acompanhando as minhas tarefas por aqui. Só que eu estava acompanhando o meu foco da semana por aqui. Então, eu colocava aqui os focos da semana. Então, aqui o foco da clínica, o foco da minha vida pessoal e o foco de estudos. Fui colocando aqui. Então, sempre eu coloco a semana em questão, que no caso, semana 35, os dias que estão. Então, ela vai do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro. E aqui o foco, tá? Então, o foco que eu tô dando para aquela semana. E aqui embaixo, o exercício da quaresma de Micael, que eu estava fazendo naquele momento. Então, isso é um jeito que eu utilizei no final do ano e eu continuo usando dessa forma, assim, colocando desse jeito. Como a minha área de foco de 2023 é espiritualidade, então para mim faz muito sentido continuar fazendo exatamente dessa forma, porque eu quero fazer alguns registros do meu processo espiritual no Bullet Journal. Então, assim, alguns exercícios que eu tô fazendo, alguns aprendizados, insights, meditações, tudo isso eu quero registrar muito no meu Bullet. Então, eu vou estar fazendo isso exatamente desse jeito, né? Então, a semana que eu tô, o que eu vou estar trabalhando naquela semana e o foco da semana para algumas áreas, para algumas categorizando dessa forma aqui no caso aqui da clínica, da vida e dos estudos, tá? Eu posso dividir por vida, casa e trabalho, enfim, dentro do MVO a gente trabalha muito dessa forma, tá bom? Para quem não conhece o Vida Organizada, vou deixar de referência vocês seguirem o Vida Organizada, que é uma empresa de produtividade, né? Então é uma universidade de produtividade compassiva que foi criada pela Thaís Godinho e a gente lá ensina muito sobre esse processo de ter uma vida tranquila através da organização, tá? Bom, vamos finalizando porque o vídeo tá ficando muito grande. Acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí no finalzinho do ano, eu marquei aqui pra vocês, porque eu tava relendo o livro do Ryder Carroll, que é o criador do método Bullet Journal, e ele tem esse exercício aqui, que é do inventário mental. Então, uma excelente forma de começar a usar o Bullet é dessa forma aqui. Você pode começar fazendo um inventário mental. Então, você divide a página em 3, e aí você coloca aqui o que eu estou me dedicando neste momento, o que eu deveria estar me dedicando e o que eu gostaria de me dedicar. Então, você vai dividir dessa forma e você vai escrever as coisas que você está se dedicando ou que você não está se dedicando. E aí depois você vai dividir isso em tarefas e objetivos, né? Então, essas coisas que você está se dedicando. E você pode fazer uma curadoria disso, pensando o que eu realmente preciso estar fazendo agora, o que eu realmente deveria estar fazendo agora, porque é um bom exercício de reflexão esse aqui, tá? Então fica aí de referências para vocês poderem começar esse caderno de vocês, se vocês ainda não começaram, tá bom? E aí no fim eu coloquei aqui a minha revisão de 2022, terminei o Bullet com essa revisão.
alguns exercícios, algumas perguntas que eu respondi aqui, que eu acho que foram bem legais, tá bom? E assim terminou o meu ano de 2022 utilizando o Bullet Journal. Você vê, eu não faço nesse bullet, aqui eu fiz, né, no primeiro semestre, eu fiz aqui a divisão por trimestres, tá vendo? Então eu fiz aqui o meu planejamento por trimestres no início do ano. No segundo semestre eu já não fiz. Agora, no último trimestre do... Eita ferro. O meu outro caderno tá aqui. Agora, no meu último, nesse ano de 2023, eu fiz de novo. Então, eu coloquei aqui, ó, o meu planejamento por trimestres. Não finalizei ainda, porque eu quero fazer isso muito mais como registros. Então, eu vou fazendo ao longo do meu trimestre. E aí, eu fiz aqui o meu planejamento do primeiro trimestre, tá bom? Então, tá aqui. Eu já fiz esse planejamento do ano todo, mas eu quis colocar aqui no bullet o registro do planejamento. Então, na hora que eu for fazer o planejamento do segundo trimestre, eu vou estar registrando ele aqui. Eu acho que isso é uma forma legal de fazer. Não faço índice, porque eu já utilizei o bullet com índice, funciona, mas eu acho que não tem tanta necessidade. Eu acho que se a gente faz desse jeitinho, colocando tá vendo que fica coloridinho aqui? Eu vou colocando uma linhazinha em cada uma das páginas. Eu faço coloco uma... Como é que é o nome disso aqui, gente? Uma fita adesiva em cada uma das páginas para poder separar o mês. Isso já me ajuda bastante. Eu não vejo necessidade em colocar um índice. E aí eu vou guardando os bullets em ordem, né? Então eu posso estar colocando uma etiqueta para o ano, né? Eu posso colocar aqui 2022, enfim, que para poder ter esse registro à mão depois, tá? Mas, e aí, esse ano, como que eu estou querendo utilizar? Eu vou fazendo, né? Então, do mesmo jeito, né? Eu faço uma página você vê, dessa eu fiz mais simplesinha, né? Aqui é uma flor que eu ganhei de uma menininha que tava andando na rua e aí ela me deu uma flor, achei tão lindinho e aí eu botei aqui. Eu adoro colocar flores, eu colei com cola bastão mesmo. E aí eu escrevi aqui o meu planejamento mais ou menos do ano, né? Então, minha missão, minhas metas, minhas prioridades, minha área de foco, enfim. E aí eu começo o ano, tá? Da mesma forma, tá vendo? Janeiro, o mês, então eu vou fazendo do mesmo jeito, a mesma estrutura de sempre. Só que como eu tô querendo dar esse foco mais pra espiritualidade, eu quero fazer muito esses registros aqui no bullet, então eu fui colocando, ó, aqui é o exercício espiritual que eu quero fazer ao longo desse ano, aqui eu fiz uma colagem, tá vendo? E, gente, eu tô de férias, então quando eu tô de férias eu fico fazendo mais coisas, sabe? Eu gosto de ficar decorando muito mais. Agora, ao longo do ano, não, eu deixo uma coisa mais livre mesmo, sabe? E aqui no dia a dia, tá vendo? Aqui, ó, é um poema, porque eu tô querendo fazer toda semana, eu quero ver um poema, então eu quero decorar um poema, enfim, porque eu utilizo muito isso dentro do método Padovan, então eu escolho um poema para aquela semana, e aqui, ó, o dia, e aqui é o planejamento da semana, tá vendo? Então você vê, ó, ficou meio confuso, olha só que legal, isso aqui ficou meio confuso, isso aqui era para eu ter feito aqui, que era para eu ter colocado o poema embaixo da minha semana, né? Então a semana do tal a tal, o foco. Tá vendo? E aqui eu vou colocar o poema. Não fiz do jeito que era pra ter feito. Eu vou ficar frustrada com isso? Não vou. Eu resolvi de outro jeito. Então eu coloquei os dias aqui, fui fazendo aqui os dias e aqui ficou, beleza, tá tudo certo, tá? Na próxima semana eu faço melhor, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma forma muito boa de você ter um processo que te traga mais foco, mais concentração, mais memorização. Uma coisa que eu não falei aqui para vocês, é o quanto que eu utilizo o bullet como uma memória mesmo, como um registro de coisas que aconteceram. Gosto muito de, no final do dia, eu refletir um pouquinho sobre o dia que passou, eu faço uma retrospectiva desse dia e muitas vezes eu faço anotações desse dia aqui no bullet, né? E aí eu uso mesmo as marcações que o Ryder Carroll indica no livro, que é o pontinho, aquela bolinha
pontudinha quando é tarefa, quando é alguma tarefa que eu tenho que fazer. Se for algum evento, alguma coisa que aconteceu, algum registro de alguma coisa, eu coloco aquela bolinha vazada. E quando é alguma coisa relacionada, quando eu cumpri com a tarefa, eu faço o xizinho. Quando eu vou reagendar ela, eu faço aquela setinha pra frente na bolinha, tá bom? Então é assim que eu utilizo o meu caderno, o meu bullet journal. Não sei se eu posso chamar de bullet journal porque eu fiz muitas adaptações. Eu não utilizo o método exatamente, mas eu acho que o método ele tem a sua... Ele tem essa flexibilidade de você estar adaptando para a sua própria realidade, porque ele tem que fazer sentido para quem está usando ele e não só para a pessoa que criou. Então, eu tenho essa licença poética porque o caderno é meu e eu que vou criar em cima dele, tá? Então, faça as suas adaptações. Espero que realmente esse vídeo tenha sido uma inspiração para você e um beijo! Até a próxima. E se vocês... uma coisa legal. Se vocês têm alguma sugestão de conteúdos, de temas que vocês queiram que eu fale aqui, pode colocar aqui nos comentários que vai me ajudar a criar mais conteúdos. Eu quero falar muito sobre concentração e atenção e memorização ao longo desse ano. Eu acho que vai ser um tema bem legal, tá bom? Um beijo e até a próxima!